por mensal, né? Mensalmente. Não deixa de ser uma grana, meu amigo. Então dá para 2 anos. Não deixa de ser... Dá para 2 anos. Não deixa de ser uma grana aí espetacular. Não, a pretensão até tenho, né? Mas realidade longe disso, disso. Mas será que, como se diz ditado, aí tem um imposto mas para que disso, tanto dinheiro? né? Para que tanto dinheiro também, disso, né? Imposto disso, um imposto daquilo. Tem a que parte pagar um que cabe imposto alto aí, né? A parte que cabe para o jogador, né? Como ele é o como se diz, o clube, né? Criador, na verdade, né? Que ele saiu da base, né? Então, sempre que transferir aí e vender, né? O Palmeiras, acho que essa vez, eu não sei se o Palmeiras vai ficar com alguma... Acho que o Palmeiras não fica com nenhuma porcentagem, né? A não ser como clube formador, né? Se houver um negócio futuramente, né? Do Real Madrid com outro clube, aí o Palmeiras pode faturar uma grana, mas não fica nenhuma porcentagem, né? Pode ganhar por ser um clube formador. Eu não sei como é que vai estar essa coisa aí, que não vai deixar de um ali tirar uma fatia, outro tirar a fatia. Todo mundo está de olho, na verdade. Todo mundo está de olho. O empresário aí, lógico, o empresário está fazendo, né, nessa hora faz uma pressão danada para que se venda o jogador, né? Até o vizinho também, né? O vizinho também. Opa, rapaz, eu sou vizinho, viu? Eu vi esse menino. Eu vi esse menino pequenininho, incentivei ele, falei assim, vai menino, você vai conseguir. Agora todo mundo incentivou, né? Com um chinelo na mão, né? Doido pro menino parar de jogar. Que nem eu tava falando no grupo aí, a questão do São Paulo. São Paulo não quis não quis arrumar um canto, vamos colocar assim, né? O português mais normal. Não quis arrumar um canto pro pai dele ficar, né? Quando os dois bateram lá na porta do Morumbi. E aí alguém foi lá e levou ele pro Palmeiras e... Que visão, né, rapaz? Que visão. Esses são muitos, né? São muitos jogadores que tentaram em um clube e partiram para outro, né? Você viu o caso até de Cafu também, que foi um cara que correu atrás de vários clubes, batendo numa porta, batendo em outra, e até que conseguiu, né? Verdade. Então, o futebol, além de você, como se diz, ter talento, você também tem que ter persistência, né? Tem que ter pessoas que acreditam naquilo que você faz, né? E hoje em dia é muito mais fácil comparado a anos anteriores. Que muitos, mesmo que conseguiu formar num clube, não conseguiu tanto êxito, né? O que a gente pode falar em relação a esse assunto do São Paulo é que o São Paulo não teve piedade do ser humano, que era o pai dele e o menino, né? A gente pode falar nesse sentido. Agora, em questão de contratar o jogador, não contratar o jogador, é uma outra história, né? Aí vai de quem analisou o jogador naquele momento, né? Se percebeu que o menino, não, esse menino aí não é bom de bola, não vai virar, não. E na questão da humanidade, sim. Eu acho que aí o São Paulo, que naquele momento, quem fez isso, né? Realmente faltou ter coração, né? Faltou ter um pouquinho de coração aí, de sensibilidade, se não quisesse, mas pelo menos encaminhasse alguma coisa para que essa família não ficasse aí sem um teto, né? Que bom que o Palmeiras abriu a porta aí para essa família, né? Eu conheço fatos de alguns olheiros que vêm de verdade, vêm com cartas marcadas, que vai procurar jogadores em determinadas cidades, que vai ver os jogadores. Hoje se ampliou muito, né? Se ampliou mais, né? Aí ele vem aqui chamado olheiro, né? Ele vem aqui nessa cidade, mas ele já tem, Ele vem já sabendo os jogadores que ele vai ver. Ele não vem assim, no tiro, né? Não, ele vem sabendo. Não, vou lá ver Marlon. E até o tempo que se bota no campo para se ver, para quem ele não tem interesse, é bem reduzido. Para quem ele tem interesse, é maior. Fica um pouco mais, né? E dentro do clube já tem aquelas cartas marcadas, que são os empresários que estão bancando certos meninos. E o clube já sabe também, né? Já sabe, na verdade. Já sabe também. Então eu acho que o que aconteceu com São Paulo com relação... também não sei como é que foi a apresentação na dele. Época, né? Na época não dá para saber, né? Dá para saber se ele foi bem, se ele foi mal. Mas tem um caso, eu vou te falar que eu passei por uma experiência, e no São Paulo também, que eu fiz teste no São Paulo, eu passei no teste de São Paulo na peneira. Olha que bacana, hein? Tá vendo, rapaz? Revelação do Marlon Viana. Eu tinha um passe vinculado no Flamengo ainda, quando eu fui para São Paulo, porque você tem que procurar. Você já tinha uma história no Flamengo, vamos colocar assim. Aí você foi procurar uma outra situação. Isso depois de 3 anos. Depois de 3 anos. Eu passei, fui para São Paulo.
foi até Firmo de Melo, que era o treinador da Peneira, né? E eu treinei do lado no Morumbi, era um campo alternativo. Isso que é uma mente boa, se é eu, pergunta, rapaz, foi um cara lá, não lembro o nome dele mais não. E aí eu passei, e aí eu fui treinar com a base do São Paulo. Era meu último ano como júnior na época. Na época não era sub aqui era juvenil, júnior. Hoje tem essa... Sub-20, sub-20. Numerou aí as categorias, né? Categorias. E aí, quando eu estava lá, Furlan, que era o treinador da base do São Paulo, Furlan, que é pai do Furlan. Do Furlan, jogador do Uruguai. Tá. E aí ele falou para uma pessoa que estava comigo lá, né, até advogado, um primo meu em São Paulo, ele falou bem assim, olha, eu não posso dispensar quem está em casa, que era Anselmo e tinha um outro goleiro lá também, alemão, eram os 2 goleiros lá, porque esses meninos já têm anos e anos dentro da casa. Então ele tem que ser alguma coisa muito a mais do que eles para poder ter uma justificativa. Foi quando apareceu uma outra proposta para mim ir para o interior de São Paulo, emprestado para o Flamengo. Aí eu fui me dirigir para o interior de São Paulo, emprestado para o Flamengo. Então, isso acontece muito na base, porque desde o momento que eles têm aqueles times formados, então é difícil. Porque aquela coisa não cabe mais jogadores? Não cabe. Né? Ele já tem um grupo determinado. Não pode tirar para colocar mais, né? Para colocar outro. E você tem que ser uma coisa muito maior. No meu caso... Diferente, né? Tem que ser diferenciado, bem diferenciado. Você tem que superar. Eu acho que esse Anselmo, se eu não estou enganado, ele até morreu num acidente, esse goleiro que era titular do Júnior do São Paulo, me parece. Não estou muito certo dessa notícia não, mas eu vi alguma coisa parecida. Ele seria um goleiro que poderia... Ele veio antes de Rogério Ceni. Olha para você ter ideia, então tem destino que eu acho que ele poderia ter, era muito bem visto dentro do São Paulo, ele poderia ter feito sucesso, talvez, não sei se do tamanho do Rogério Ceni, mas alguma coisa bem parecido, né? Bem próximo ali. Bem próximo. E aí o que aconteceu? Eu acho que ele teve um acidente com ele de carro, alguma coisa assim, e ele acabou falecendo, né? Pouco tempo depois. Né? É uma coisa de destino. Então, voltando a ele, eu acho que pode ter sido numa hora errada, não na hora certa, no dia certo, né? E aí ter passado... Aí quem carrega a mágoa é o São Paulo. É o São Paulo. Quem carrega porque o cara simplesmente... mas eu não tinha. Olha pra você ver quem estava no meu plantel. E assim, aí todo mundo vai ver quem foi o cara que dispensou o Hendrick, né? Todo mundo vai ver quem foi esse... Rapaz, quem foi esse cara sensacional que dispensou o Hendrick? Aí o cara vai ver lá na ficha, lá na história, vai ver lá hoje não é ficha mais. Meu Deus do céu. Hoje é lá nos dados lá do sistema do São Paulo, Cristiano. Hoje não é ficha mais não, meu Deus. Porque você sabe que o futebol, você tem os 4 grandes São Paulo, né? Então todo mundo está querendo ir para um dos grandes. Um dos grandes. E aí você tem uma limitação com um plantel que já está estabelecido dentro do clube, né? Você já tem um plantel estabelecido. E aí você automaticamente tem que incluir alguns. Então já vem uma base de baixo subindo para a base de cima. E aí começa a empurrar um ao outro, aí tem uma sobrecarga, você tem que dispensar jogadores. E aí... Quando você chega no sub-20, né, você tem que subir para o profissional. Isso. Quando você fica ali, você não consegue subir, ou se você sobe, tem a oportunidade e não consegue se firmar, aí você é emprestado, nesse caso, se você já tem um contrato, né, com um clube ali, que hoje é contrato. Antigamente também era contrato, né? Já era contrato? Na base você tinha um chamado contrato de gaveta. Contrato de gaveta. Não vinculava era diferente hoje. De hoje, mas era uma maneira do clube se segurar, né? E era mais cruel, porque você não teria um pré-contrato. Não tinha a lei Pelé, né? Me parece que hoje chama-se pré-contrato. Pré-contrato, Você faz um pré-contrato com o clube e automaticamente você fica vinculado com um valor financeiro melhor. Você já destaca um pouquinho, né, do grupo, né? Antigamente se você parasse de jogar bola hoje e quisesse ir para outro clube, parasse de jogar bola não, quisesse desvincular com o clube, você teria que passar um ano sem jogar em clube nenhum. Eu vi um jornalista falando que, não vou lembrar o nome do programa, que a partir dos 8 anos, dependendo se o menino for diferenciado, ele já começa ganhando R$800. É verídico isso? Não, eu não sei, não posso falar. Esse eu vi ele falando, eu não pesquisei para mim ir a fundo para saber realmente
sobre isso aí. Na verdade, acabou passando, né? Agora que você falou aí que eu lembrei nessa situação. São vários que são que antigamente uma determinada categoria não recebia nada, né? Não, você tinha uma ajuda de custo. Ajuda de custo só para você se locomover, né? Locomover. E nós que morávamos de república, né? Automaticamente a gente recebia a mesma ajuda de custo. Vamos supor que você gastasse R$300 de passagem e de volta. Aí você vai 300 mais 300, R$600 estourado. Mas era um dinheiro só manutenção só. Seu custo ali. Como você já tinha escola paga, né, lá, para você ter ideia, naquele tempo, na época do Flamengo, você tinha assistente social, nutricionista, psicóloga, você já tinha uma base, em 1982. E você tinha colégio particular que era pago pelo clube, entendeu? Então você já tinha muitas regalias, muitas coisas que você não encontrava em clubes pequenos. É importante, né? Aí o cara quando fala hoje, o clube dá um refeitório, psicólogo, dá isso, daquilo, eu falei, isso aí já se faz há 40 anos. Há muito tempo atrás. Muito tempo, isso aí não é nada demais. As coisas só evoluíram um pouco mais, né? A questão a modernidade, né, Marlon? A questão de o conforto, né? Uma coisa que eu vejo aqui nesses clubes de conquista, com todo respeito, eu estou dando até uma opinião com relação, é você reter esse grupo de jovens, de categorias de juvenis, infantis, juvenis, júniores, todas essas, sub-10, sub-14, tudo dentro de uma área enorme, treinando o ano todo e com escolas dentro, isso aí não é nada demais. E aí você pode, nessa questão, você pode incluir aí a questão do poder público. Tranquilo, né? Se a criança, se o jovem ele não conseguir ser um jogador de futebol, mas ele vai ser um adulto, vai sair dali, né, já formado, etc. e tal, como tem o Vasco da Gama, é um exemplo claro disso, que tem a Escola Vasco da Gama. Eu conheci um garoto, né, no Rio de Janeiro, que ele estudava, ele treinava e estudava dentro do Vasco, dentro do Colégio Vasco da Gama. Então, assim, é uma coisa do Vasco desde o tempo de Eurico Miranda, não é de agora, é bastante tempo. Claro que agora tá com mais conforto, né, vamos colocar assim, né, mas já vem bem antes aí. Eu acho que São Paulo faz isso também, outros clubes aí fazem isso também. Você vê hoje uma escola de tempo integral, você sabe que no período da manhã é aulas normais e à tarde um período de aulas de capoeira, de um monte de coisa. Porque o jogador não fica, ele vai, daqui a pouco ele tem que voltar, aquela coisa toda, e a gente sabe que cidade grande, tudo é longe, né? Tudo é complicado, tudo você tem que pegar transporte. Né? E isso aí não acaba somente a primeira divisão. Você pode ser imposto isso na primeira e na segunda divisão. Isso. Quer dizer, olha quantos jovens você vai ter, retendo esses jovens da vai ter bem mais chance de aparecer muito mais jogadores bons, né? Muito mais. Muito mais jogadores bons. E outra coisa, a chamada... Não sei, hoje em dia ainda chama peneira, né? Peneira, faz aquela peneira e... E outra coisa, você tem lá o currículo, né, escolar muito mais puxado, que você vai estar voltado para o clube, vai ter gente lá olhando suas notas, aquele negócio todo, pode ser feita avaliação. Campo não é problema, porque você tem grama artificial, você pode fazer um campo que não requer tanto cuidado como se fosse, né? Diminui muito o lado do custo diário, né, na verdade. Então... falta boa vontade. No caso do Hendrick, até se brincou, eu vi alguns vídeos dele, você não vai para a escola? Não, eu tô meio atrasado em tal matéria, assim, assado. No caso do Hendrick, não tem como ele estudar mais numa escola normal, né, gente? Cá pra nós. Não tem mais, né? Não tem mais, porque ele vai atrapalhar os outros alunos, porque o pessoal vai ficar em cima dele ali, jornalista, vai ficar na porta da escola, aquela coisa toda, não tem como ele estudar dessa maneira. Quando chega nessa etapa aí, né, o jogador já é famoso, ele tem que ter um professor particular, professora particular, né, Marlon? Aí não tem outra saída, né? Não tem, porque ele vai acabar deparando primeiro com conhecimento de relações pessoais, né, que ele vai ter que conviver com as pessoas lá, vai aprender vai ter que andar querendo ou não, com segurança lá dentro, não tem jeito. Aí não tem como você... ter segurança dentro, assim, segurança particular para um jogador um menino de 16 anos, não só porque ele tem 16 anos, né, gente? Mas não dá para você, por exemplo, eu estou fazendo a faculdade, aí eu sou famoso, longe disso, não sou famoso. Famoso é Marlon, rapaz, jogou bola. E aí, assim, aí tem um segurança onde você vai, aí você está estudando, tem 2 seguranças lá perto da porta,
e o professor explica, não tem, aí não dá, né, gente? Não, e outra coisa, ele indo para outro país, ele vai ter uma convivência com outras línguas, na verdade, ele vai ter um conhecimento muito maior, porque ele vai ter que sair de um país para outro para jogar, então automaticamente algumas coisas que você vai precisar complementar na vida dele, para que não deixe conhecimento num contexto geral, né? Deve ser um pouquinho de matemática, precisa de alguma coisa só para complementar. Agora, em termos do que a vida vai proporcionar para ele, né? Mas é importante ele concluir os estudos, evidentemente que porque, como você disse aí, faz parte, né, do profissional, né? O profissional não é só o campo, gente. Para você ser inteligente dentro de campo, você tem que ter também estudo, você tem que estudar. E hoje, como o Marlon disse aí, o jogador de futebol acaba morando em vários países. Hoje ele está aqui no Brasil, amanhã ele está no Japão, depois está na China, depois está na Inglaterra, depois está, né? Então são várias línguas que você tem que aprender, tem que se adaptar a tudo isso aí. Você falou de questão, a gente está falando de questão de assédio aqui, aquela coisa toda, e aqui no Brasil é uma loucura, né? Eu vi o Scarpa lá, se apresentando lá na Inglaterra, no meio do povo, andando de skate, e como ninguém assim, o conhece ainda, né? O pessoal passava, olhava assim, esse menino é doido andando de skate. Aí ele dava aquelas manobras assim, é muito humilde, né? É fadinha? Dando aquelas cobra, como é que fala? Acrobacia. E acrobacia, isso aí. Lá no meio do povo, fosse aqui no Brasil, o pessoal queria, né, grudar ele, tinha que ter não sei quantos seguranças para tirar o pessoal ali, que ele só ia pra cima dele porque ele é autógrafo. É igual a Angelim que teve aqui, é R$10, pronto. Meu Deus. Aí inflaciona logo e pronto. É R$10. Eu acho que a Angelinha, acho que ele saiu daqui apertado, né? Ele recebeu muito abraço, rapaz. Saiu daqui apertado, o pessoal foi muito carinhoso com ele, com o Ronaldo Angelim. 18h23, nossos assuntos aqui no Giro Esportivo da edição desta quarta-feira, dia 7 de dezembro de 2022, né, rapaz? Já ia falando 23 porque tá quase lá, né? Tá quase lá já. Eu vi 18h23 e quase que eu falo 23 ali, mano. Poxa. Quase, rapaz. Tá doido pra acabar o dia, viu? Tô doido pra acabar logo esse ano, rapaz. Quero que chegue logo o ano 2000. Nosso time voltou, né, rapaz? Nosso time voltou, a gente fica com expectativa lá em cima também, né, mano? Lá em cima, rapaz. Pois é. O Vasco da Gama, a gente vai falar do Vasco já, que tem técnico novo, né? Técnico novo e diretor diretor técnico, né? Nova função no Vasco. Não tão novo assim, mas para essa função é novo sim. 18h24, eu sou o Cristiano Santos, estou aqui com ele, o Marlon Viana, e o nosso Giro Esportivo desta quarta-feira para você. Pois é, o nosso Giro Esportivo, e a gente continua falando aí do Endrick, rapaz, porque o Palmeiras pode vender Endrick por valor acima da multa. Uma questão tributária da Espanha é um dos fatores que pode fazer o Palmeiras vender o atacante Endrick por um valor maior do que o estipulado pela multa rescisória. Na última terça-feira, o jornalista Fabrício Romano noticiou que a operação envolvendo aí o Real Madrid e Verdão pode chegar a um total aí de 72 milhões de euros, cerca de 394 milhões de reais na cotação atual, incluindo aí taxas, né? O GE apurou que a oferta, né, dos espanhóis é muito bem avaliada por pessoas do clube e que a operação tem chance de ser concretizada nos valores citados na Europa. A multa estabelecida aí no contrato de Endrick para transferências para o exterior é de 60 milhões de euros, cerca aí de 328 milhões de reais na cotação atual. Nos bastidores, o Verdão sempre trabalhou para ter esse valor integral. Desde o início aí do assédio aí dos gigantes europeus por Endrick, o Palmeiras via com restrições o interesse de clubes da Espanha pelo fato de a receita local, né, cobrar aí uma taxa de 15% das negociações envolvendo equipes brasileiras. Ou seja, Marlon, o Palmeiras ganharia esse valor, né, sem precisar pagar não, aqui você tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Seria todo o dinheiro do Palmeiras sem nenhum desconto, vamos colocar assim, né? Porque você trabalha numa empresa, né? Se é carteira assinada, tem uns descontos lá do menininho, né? Do INSS, tem desconto daqui, tem desconto dali, hoje tudo tem desconto, né?
Mas aí no caso dessa transferência aí não teria aí desconto nenhum, né, Marlon? Também. Aí é bacana. Aí o Palmeiras é bom. É bom demais. Bom demais, né? Não tem cabimento uma coisa dessa, não, porque, eu te falo a verdade, é porque você só pode pensar no clube somente, mas isso faz parte de qualquer processo, né? De qualquer. Se uma empresa paga, né? O Palmeiras não é nada mais, nada menos que uma empresa também, né? Então, se ele fosse uma igreja, com todo respeito, né, que não tem tributação nessas áreas, eu acredito que não, porque pelo que eu já vi falar, não tem. Mas não é. Palmeiras é uma empresa como qualquer uma outra. Né? Mas com um jeitinho brasileiro, um jeitinho no futebol, muitas vezes eles conseguem fazer. Consegue sim. Mas o Palmeiras não queria negociar com o time. Eu até coloquei no grupo um tempo atrás, lá nosso grupo no GE, né? GE no grupo do WhatsApp, que alguns times, entre eles o Real Madrid, se interessava em Marcelão. Nosso Marcelão aqui disse que eu acho difícil ir para algum time espanhol, Cristiano, porque tem a questão da cobrança lá de taxas aqui, taxas ali. O Palmeiras quer receber o valor, né, total, não quer desconto nenhum. Mas que bom que o Palmeiras chegou a esse acordo aí com o Real Madrid. Parece, né, que tudo está certo. E você imagina, né? Porque assim, o Roberto Carlos, ele teve um seguro pela perna esquerda dele, né? O cara joga vôlei, ele é bom tem um seguro na mão, né? O tenista, idem, né? E assim vai. O Endrick, por esse valor aí, porque o Endrick só vai poder ir para a equipe do Real Madrid, se confirmar essa negociação, depois que ele completar 18 anos. São quase 2 anos aí para ele chegar, né? Nessa idade ele tem 16 anos e alguma coisa aí. Então, assim, ele vai ter que ter uma segurança aí, né? Na questão de, se machucar. Porque ele vai jogar pelo Palmeiras esse período todo. Vai Copa do Brasil. Pouco mais vai, né? Eu acho que vai jogar até muito, viu, Marlon? Porque, assim, eu acho que vai jogar muito, porque tem que jogar, o garoto tem que jogar, porque até de uma forma de agradecimento ao torcedor do Palmeiras, que em pouco tempo vai perder o seu jogador. E assim, é lógico que o dinheiro é muito bom, mas o torcedor do Palmeiras no fundo queria que ele ficasse aí jogando mais algumas temporadas com a camisa do Verdão, né? Então assim, vai ter um seguro, com certeza o Real Madrid vai se assegurar disso, e o Real Madrid não vai pagar um valor gigantesco desse, não se assegurar de alguma maneira. Se ele se machucar sério, tiver uma contusão séria, Deus abençoe que não estou aqui jogando praga, pelo amor de Deus, gente, não estou jogando praga não. O atleta, ele joga, né? Ele tem esse risco, ele corre esse risco, né, Marlon? Você foi atleta, você sabe disso. Tomara que não aconteça com ele. Mas se aconteceu, o Real Madrid já está vendo também essa situação aí com o Palmeiras, né? O que eu acho interessante é que há pouco tempo atrás o Real Madrid passou por problemas, né, financeiros, né? Você vê, né, rapaz? Um problema sério financeiro, né, comprometendo ao clube, e simplesmente você não via nem saída para o Real Madrid. De hora para outra, o Real Madrid é campeão da Liga dos Campeões, né? Campeão da Liga. E automaticamente, além de ser campeão, se restaura financeiramente. Agora, né? O Real Madrid também deu uma sorte danada, né, rapaz? Sorte entre aspas, né? Porque vai também no certo, né? Contrata jogadores certos. Contratou o Rodrigo e Vini Júnior. E aí os caras... E permaneceu com Benzema. Com Benzema. E os caras entrosaram rapidamente, assim. Os caras, os meninos, né? Vamos colocar assim, se entrosaram rapidamente e deram uma resposta muito rápida. Eu acho que essa é uma... É a dinâmica. É a dinâmica. Né? E também assim, eu acho que o Real Madrid não esperava uma resposta tão rápida desses dois jogadores. Eu acho que não, viu, Marlon? Eu também, eu acho que, igual você falou, rolou uma química muito boa, entrosamento muito bom, resposta muito rápida, né? Muito rápida, em jogos. Isso ajudou muito. O torcedor do Real Madrid, eu acho que, como se diz, além da quantidade de títulos de Liga dos Campeões, o maior, né? O maior vencedor. E é atual. Atual. Se ser maior é uma coisa, se ser atual é outra coisa. Né? A moral, né? A moral a moral aí, por exemplo, qual o maior clube dos títulos mais significativos que tem no Brasil? Qual do clube do Brasil? Eu falo São Paulo. São Paulo. Tricampeão mundial.
Aí você fala, mas atualmente o São Paulo não tá com essa bola toda, né? Nem no Campeonato Brasileiro não consegue nem chegar entre os primeiros. Então, automaticamente, eu acho que ser maior e ser atual é mais interessante. Verdade. Deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso amigo Leandro Bernardino, o grande Léo, torcedor do Vasco, ele está aqui. Boa noite, meu amigo Cristiano Santos, estou na escuta. Abençoada noite aí para vocês do estúdio. E essa nossa seleção brasileira chega na final. Você está confiante para você ver que o Brasil pega uma França. Todo mundo está querendo o Brasil pegando a França na final, inclusive eu, viu, Léo? Inclusive eu, rapaz. Eu disse aqui na segunda-feira, eu quero pegar a França também na decisão aí. Eu não, né? O Brasil, né, rapaz? Pegar a França na final, quem sabe, né? E a gente descontar aí aquelas duas eliminações e também, né? 98, a gente não esquece. Não esquece o título, rapaz. Aqueles 3-0 tá engasgado. Seria muito bom aí, muito bom. Já já a gente vai falar de seleção brasileira, tá bom, Léo? Abração pra você aí, o Vascaíno Léo, que também tá na expectativa danada aí. O Vascaíno Léo, né, rapaz? Mas é isso, né? Mas é isso, o Real Madrid, mais uma vez aí, com uma visão espetacular. Eu sei como você disse, aqui os clubes entram em crise financeira, né? E vai caindo, cai para a segunda divisão. E quebra mesmo. E quebra mesmo. Lá o Barcelona está em crise. Barcelona está em crise. Vixe, gente, Barcelona está em crise. Aí contrata Lewandowski. A diferença, né, da crise lá dos europeus, né, rapaz? Pois é. 18 horas 32 minutos aqui no canal 87.9. Deixa eu falar do Flamengo. O Flamengo que acerta a renovação de Davi Luiz por mais uma temporada. O Flamengo renovará o contrato aí de Davi Luiz por mais uma temporada, gente. A continuidade aí era esperada por conta de tudo que o zagueiro entregou em campo em 2022 e também pela influência positiva que tem dentro do grupo, principalmente em relação aos mais jovens. Na última semana o clube encaminhou a renovação de Léo Pereira, né? Rapaz, com direito aí à valorização de um zagueiro que cresceu bastante em 2022 também. Davi Luiz, aliás, participou aí bastante do processo de evolução de Léo. Outra liderança que teve vínculo renovado aí por uma temporada foi o lateral esquerdo Felipe Luiz. Ou seja, Marlon, e você que está ouvindo a gente aí, principalmente você torcedor do Mengão, Flamengo renovando aí com as suas principais peças, né? Mantendo ali a sua base para a próxima temporada. Isso é muito importante, né? Principalmente porque o mercado parece que não está oferecendo muita coisa, né? Tem muita coisa de qualidade aí, não. E a vida útil aí, na verdade, dos jogadores estão chegando à sua finalização, né? Pelo menos dentro do clube do Flamengo. Pode ser a última temporada de ambos aí, Felipe Luiz e Davi Luiz, né? E tem uma palavra que você falou, pelo que o jogador entregou. Será que vai entregar esse ano? Agora ninguém sabe assim, se o entregou é coisa boa ou entregou a rapadura, né? Fosse o como é que é? O Andréas, né? Fosse o Andréas lá que entregou pro... Ele entregou, né? Aí ele entregou. Mas realmente o Davi Luiz, ele tem um papel muito importante aí. A liderança, né? Experiência de Europa, aquela coisa toda. Quando a coisa tá apertada, né? De chegar no mais jovem, ele fala assim, opa, vai por esse caminho, vai por aqui, cara. Não precisa correr tanto não, calma, né? Então, isso é importante. Mas a gente falando de Campeonato Brasileiro e falando de Libertadores, então não está muito difícil o jogador aumentar na qualidade dele e aumentar a vida útil dele. Porque você não está tendo muita qualidade. Você vê o futebol sul-americano hoje não oferece muita opção, principalmente nos clubes argentinos. A não ser que você faça que nem o Vasco fez um tempo atrás aí, né? Vai lá, não faz aquela pesquisa de mercado, aí você vai lá, caramba, quem é Germancano, rapaz? Aí vai lá, busca Germancano aqui, o cara chega aqui e começa a fazer gol com aquele time horroroso do Vasco, e gol, a bola sobra e gol, e aí vai pro Fluminense, é artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série A, né? A não ser que você consiga achar aí no mercado aqui sul-americano, que tem, se a gente for procurar, tem bons jogadores, né? Tem bons jogadores aí no futebol sul-americano, não tem jogadores assim espetaculares, até porque se tivesse, estaria no futebol europeu, né, Marlon? O futebol europeu passa uma peneira primeiro nesses clubes. Depois de passar da peneira, aí você vê que a moeda brasileira está muito mais forte do que os outros países sul-americanos. E aí automaticamente se torna... Por isso que eles vêm para cá, né? Vem para cá, para o Brasil. Enquanto você tem real equivale praticamente como se fosse um dólar, comparado à moeda... bem mais valorizado. Então se torna um mercado atrativo para esses jogadores. Você vê que todos os times brasileiros
estão sobrecarregados de jogadores. Ou uruguaios, ou chileno, ou paraguaio, venezuelano, no caso do Santos. Do Santos, né? Ou então argentino, né, rapaz? É isso aí, verdade. 18h36. Falar do Vasco da Gama. Vasco anuncia Maurício Barbieri como novo técnico. Abel Braga será o diretor aí, técnico, né, rapaz? Maurício Barbieri, né, o novo técnico do Vasco. O treinador de 41 anos, ex-Flamengo e Bragantino, estava livre no mercado desde o mês passado, quando deixou a equipe paulista, onde foi vice-campeão da Copa Sul-Americana em 2021. O novo comandante vai assinar contrato de dois anos aí e é aguardado no Rio de Janeiro nesta semana para fazer tudo isso aí, né? O anúncio foi feito pelo diretor de futebol Paulo Brax, em entrevista coletiva na manhã da última terça-feira em São Januário. Abre aspas para ele aqui, o nosso técnico vai ser o Maurício Barbieri, um jovem que vem de 3 anos dentro do Red Bull Bragantino, um clube com viés empresarial, com objetivos muito semelhantes em nível mundial, com o Vasco. Como o Vasco é um treinador cujo modelo de jogo é o escolhido pelo Vasco para 2023. Agressivo, verticalidade, dinamismo, trabalho com jovens, desenvolvimento de talentos, potencializar jogadores para fins esportivos e financeiros, disse aí o diretor Paulo Brax do Vasco da Gama. E aí, Marlon, o que você achou aí do Maurício Barbieri? Fez um trabalho muito bom, né, à frente aí do Red Bull Bragantino, e depois foi mandado embora, eu acredito, não por ser incompetente, né, mas muito, muito mais aí porque ele perdeu muitas peças, e as peças que chegaram não foram aí suficiente, né, para manter aquele Bragantino um jogo bastante ofensivo, né, que surpreendia os clubes grandes, né, do futebol brasileiro aí, surpreendeu o Flamengo, o Internacional, a gente via surpreendendo grandes times aí do futebol brasileiro, mas ele fez um bom trabalho à frente lá do Bragantino, né, o Marlon? Na verdade, você tinha que colocar assim, um somatório, né, você tem que pegar esses 3 anos e tirar uma média de verdade qual foi a contribuição que ele teve. Ele conseguiu uma vaga para o Bragantino na Libertadores. Isso. E foi vice-campeão, né, da Copa Sul-Americana. Então você tem que ter ideia, porque o próprio Bragantino tirou algumas peças, né, no caso o Arthur, né, que acabou negociando o Arthur, depois o Arthur volta para o Bragantino, na verdade. E aí você tem que jogar o jogador novamente, tem que enfiar o esquema tático dele completamente. Muda, né? Então não é só o treinador, né? Nessa verdade aí foi o próprio clube que acabou... Porque é um clube, o Bragantino, gente, é diferente do clube empresa Vasco. É diferente. O Bragantino, ele contrata jogadores para colocar no mercado, quando o jogador cresce, ele vende o jogador. Não tem esse negócio, vou segurar. O Bragantino, se ganhar títulos, beleza. Se não ganhar... tanto faz, não vai ter pressão. E a vantagem de você trabalhar com o Bragantino é pelo lado da torcida, que não tem cobrança. Não tem cobrança. Justamente é um clube que faz jogador para vender. Só isso. Você tem clube empresa, esse é empresa clube. É empresa clube, ele faz jogador para vender. Diferente do Vasco agora. O Vasco tem pressão, tem que ganhar título. Não adianta, Maurício Barbieri, você viu, rapaz, subiu com um garoto lá, e o garoto tá arrebentando, aí não ganha um título. Aí não adianta nada. Aí vai ser cobrado pra caramba. Mas eu achei uma boa contratação aí, Marlon. Para esse início de trabalho do Vasco, como SAF, né, trazer um cara que sabe trabalhar com jovem, já fez esse tipo de trabalho no time do Bragantino, claro, com alguns jogadores experientes também, que o Vasco vai ter, evidentemente. Eu gostei da contratação dele aí. Mas uma coisa você tem que botar muito em pauta aí, ó. E tem que ser bem, tem todos os lados, realista, porque é o todos seguinte, os lados. Apesar que é um começo de trabalho de Barbieri, tem que ter, é um começo aquela coisa, tem que ter paciência, tem que deixar o cara trabalhar. O cara toma 3 pancadas aí no Campeonato Carioca, pelo amor de Deus, rapaz, o Bragantino não quis, o Vasco quis. Calma. Mas é isso que eu quero dizer, o seguinte, você deu a SAF nova e você tem um treinador que tem uma perspectiva de um trabalho a longo prazo, mas você tem que ver que o Vasco fica numa fila. E essa fila não gosta de esperar tanto, né? Você pode fazer um trabalho mais bonito, ter a casa mais arrumada, mas ela tem que ser funcional, ela tem que te trazer resultado, ela tem que apresentar... é diferente do modelo do Bragantino, né? Totalmente. O Vasco tem a torcida e quer um título logo de cara,
para poder moralmente o clube ter confiança. Dá uma resposta, né? Uma resposta. Agora, se você falar que o Vasco vai ter que ficar 2, 3 anos para tentar arrumar um padrão, um esquema, né? Isso aí é muito bonitinho. Aí ele não vai durar muito tempo, não. Não dura mesmo. Vai durar, porque eu acho que ele pela experiência que ele já tem, ele sabe como montar uma equipe para disputar alguns tipos de torneios. Não vou dizer que ele Copa do Brasil é uma maneira. Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro mais longo é diferente. Então ele tem uma malícia. Até o próprio Campeonato Carioca, né? Ele já é familiarizado já com o Campeonato Carioca. Isso. Porque ele teve uma passagem pelo rival, né? Pelo Flamengo. Pelo Flamengo. Então, automaticamente, eu acho que vai vir uma cobrança pesada em função de uma classificação, né? Uma boa performance no Campeonato Carioca e depois você vai ter uma boa performance no Campeonato Brasileiro. Isso aí vai ser cobrado. Se não adianta falar bem assim, não, esse ano nós só voltamos para... Não vai enxugar gelo, não. Você tem que para o torcedor do Vasco, acho que se o Vasco não passar sustos no Campeonato Brasileiro, se classificar para uma Copa Sul-Americana, claro que vai ter torcedor que vai chiar, vai ter, que no Vasco sempre tem um time grande assim, gente. Mas se não tiver sustos, já vai ser bom. Como o Botafogo quase se classificou para a Libertadores da América na última rodada, quase. Se classificou para uma Copa Sul-Americana, voltou ao cenário internacional. Isso é muito bom. Isso é muito bom para um time que veio da Série B. Né? E o Botafogo tem aquela questão de montar a equipe com o campeonato, né, em andamento. Outra novidade no Vasco não é uma novidade, não é uma pessoa, né, que o torcedor do Vasco não conhece muito, que é o Abel Braga, que é o diretor de futebol, diretor de técnico, na verdade, né, diretor técnico aí do Vasco. Eu não me lembro, Marlon, você se lembra do Vasco ter um diretor técnico? Não. Eu não me lembro. Eu acho que é uma função nova, não sei. Se eu estiver enganado aqui, gente, pode me corrigir aí, viu? De repente, pode mandar um WhatsApp pra gente aqui, ó. 998-23-57-91. Mas, na verdade, a gente fala que é aquele dirigente que é o responsável por contratar jogadores. Ele vai ter esse elo aí. Diretor de futebol. Ele vai ter esse elo entre o diretor de futebol, a SAF aí. Que é a SAF. Que é a SAF. O Paulo Brax, né? Ele corta essa função e entrega para Abel Braga essa função que praticamente o Abel leva as coisas do campo para o diretor de futebol, os resultados, e o diretor de futebol leva para o pessoal da SAF, e o Abel recebe a informação do Paulo Brax e passa por Barbieri, que é o treinador nesse momento. Então vai ser isso. Outra novidade anunciada, como já estamos dizendo aqui, né, pelo Paulo Brax, né, foi a contratação aí do ex-treinador Abel Braga como diretor técnico. O novo dirigente já estava apalavrado aí com o clube há algumas semanas e chegou a participar aí da escolha por Barbieri. O que é bom aqui nesse combo de Barbieri e Abel Braga, que assim, o Abel Braga é um cara super vencedor, né? Muito vencedor, conhece o futebol brasileiro como ninguém. E o futebol internacional também, né? Foi campeão mundial com o Internacional. E tem tudo aí para que essa parceria dê certo, Marlon. Um jovem de 41 anos, como é o Barbieri, e um ex-técnico, né? Agora em uma nova função, muito experiente, com bons trabalhos. Claro que tem alguns fracassos, né? A vida é assim, né, gente? A gente não é perfeito. Mas, assim, a gente olhando de fora, claro que pode não dar certo, mas a gente tem que acreditar, né, Marlon? Olha, eu acho que diante de várias cabeçadas que o Vasco tem batido nesses últimos anos, eu acho que é um caminho... Acho que a desconfiança é justa. Então eu acho que o importante é que role um consenso entre essas três partes, o treinador, Abel Braga e a SAF do Vasco. Essa que tem que rolar, essa bola tem que rolar tranquila aí, limpinha, né, para que o torcedor colha fruto. Eu acho que Abel, igual você falou, Abel pode auxiliar o treinador do Vasco da Gama, Barbieri, para poder, como se diz, ter resultados rápidos em algumas competições. E a questão agora, nesse momento, de trazer jogadores, né? Os três ali, Barbieri, Abel Braga e o diretor Paulo Brax. E uma coisa engraçada também que Abel falou é que ele fez mais partidas pelo Vasco da Gama, né? Foi o clube que ele mais jogou. Ele disse isso pro Paulo Brax, né? E que é engraçado que o coração dele sai um pouquinho do Fluminense, né? Que
estava muito ele é vinculado. dividido, né? Ele é dividido. Ele é um pouco Fluminense e um pouco Vasco. Então Coração ele sai um pouquinho mais do Fluminense e joga um pedacinho mais do coração dele pro Vasco da Gama, para se dedicar pro Vasco da Gama. Tomara que Abel fazendo uma média também, evidentemente, com o torcedor do Vasco, né? Não tenha dúvida. A cervejinha e o pastel já está pronto, está garantido já. Já está garantido. Faz parte do futebol e o torcedor gosta. E se der certo, então, meu amigo, você pode ver, você vai ver aí durante a temporada, nos próximos anos, o torcedor do Vasco pegar ele na rua e começar a jogar pra cima. Tem que ter cuidado, que o menino tá pesadinho, né? Tem que ter cuidado. Você vê o caso de Romário, né? Romário, quando joga contra o Flamengo, jogava pelo Vasco, ele beijava a camisa, fazia isso. Depois ele vai pro Flamengo e começa a elogiar o Flamengo, aquele negócio, como aconteceu com o Edmundo também. Edmundo também. Depois o Edmundo cansou e voltou pro Vasco, jogou seus pensamentos pelo Vasco da Gama. Romário ainda... É profissional, né, Marlon? É profissional. É como vou Mas o torcedor gosta de escutar isso. Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou falar, isso não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, mas se tocou nesse assunto aí, o Luva de Pedreiro, ele fez sucesso com a camisa do Vasco. E aí a Adidas contratou mesmo. E a Adidas, ele foi no Caldeirão do antigo Caldeirão do Hulk, no Domingão, né? Domingão. E aí, Domingão do Hulk. E aí, ele com a camisa do Flamengo. O cara tem contrato com a Adidas. Se a Adidas falar assim, velho, você tem que fazer isso, ele tem que fazer. E aí, rapaz, mas foi uma enxurrada de gente, torcedor do Vasco, xingando o menino, rapaz. Coisa absurda, gente. É como um jogador de futebol. Você deu o exemplo. O Romário, ele não vestiu a camisa do Vasco. Ele se diz flamenguista. E vestiu as duas camisas, vestiu inclusive também a do Fluminense. Só não vestiu no Rio a do Botafogo. Edmundo, um dos maiores ídolos do Vasco, vestiu a camisa do Flamengo. Gente, o cara é profissional. Entendam isso, gente. Entendam isso. Quer dizer que se você trabalha numa empresa, eu sou Nova Vida hoje, aí se eu, de repente, recebo um convite de uma outra emissora, aí eu apareço nas redes sociais com uma camisa de uma outra emissora, você vai me xingar? Ué, gente, isso não existe. Você está numa empresa, aí você recebe uma proposta de outra empresa, aí você tira uma foto com a camisa da outra empresa, mas tem foto ainda lá no seu álbum do Facebook, com a camisa da empresa que você estava. Normal, gente. Essa é a jogada de marketing que ele faz. E isso aconteceu com o Ronaldo, com o Flamengo, com o Corinthians. O Ronaldo estava treinando no Flamengo, Flamengo treinando. E o Flamengo, o uniforme do Flamengo era da Olímpicos, se eu não estou enganado. Eu não vou. Acho que era Olímpicos. E o Corinthians era da Nike. A Nike foi lá e tirou o Ronaldo do Flamengo e botou no Corinthians. Porque ele tinha que defender a camisa dele. Agora, essa jogada, como você disse, tem muita gente que nasce no clube, cria no clube, de uma hora para outra, se vira para o outro pelo fato da coisa. Mas eu acho que ele também é torcedor do Vasco da Gama. Não, ele fez um vídeo, fez um vídeo, gente, eu sou torcedor do Vasco, mas explicou a situação, mas tem gente que gosta de aparecer em cima da fama do garoto também, né? Eu acho que, não sei se ele não conseguiu nenhum contrato com o representante do Vasco da Gama, o Vasco, não sei qual é a camisa. Aí é o que paga mais, né, mano? É o que paga mais. No caso aí, ele é influenciador e o cara chega lá com a marca maior, e a Adidas é uma baita de uma marca, né? Agora, eu acho que ele pode perder inúmeros seguidores. Não, lógico, perdeu já, né? Evidentemente que perdeu. Pelo fato de representar o Vasco, pode ser. Aqueles doentes que não raciocinam, que acham que, não pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas eles fazem na vida deles, né? Na vida deles eles fazem. Quando é um absurdo isso, quando é um contrato mais duradouro, eu não sei quanto tempo vai durar esse contrato, aí o cara pode pensar, não, vale a pena fazer. Mas se o cara vai e pega 2, 3 anos de contrato, pode até fazer a vida dele, né, com 2, 3 anos com relação a isso. Mas acaba matando a imagem dele com relação a isso. Ou seja, a falta de confiabilidade nele, naquilo que ele diz, naquilo que ele mostra. Verdade. Diferente do futebol, porque o futebol, o cara veste a camisa e tem que mostrar aquilo dentro de campo. Ele vai lá e mostra e automaticamente... Você lembra do Beto, ex-Flamengo, que falou assim, eu jamais vestiria a camisa do Vasco. E o cara, na entrevista coletiva, ele com a camisa do Vasco, e o cara perguntou, rapaz, você lembra numa entrevista que você falou que nunca jogaria no Vasco? Não, a gente é profissional, né? A questão é quanto prazo, o tempo, o quanto vai ganhar, isso aí tem que pesar. Para encerrar esse assunto do Luva de Pedreiro,
O nosso grande Anselmo Soares tem uma página lá no Facebook, né? Inclusive você apareceu lá esses dias, tinha uma foto bonitona com ele lá. Grande Anselmo, um abração para você aí, para a família também. E ele estava no carro junto com o torcedor do Fluminense, com a camisa do Fluminense do dia das fotografias. Ele estava lá, ele passou na porta de casa e aí a gente conversou um pouco. E quem estava do lado dele era Diva, e Diva tirou a fotografia minha com ele, né? Que é Fluminense. E só que Diva estava com a camisa do Fluminense do outro lado. Tá rodada aí de torcedor do Vasco e do Fluminense também. De Botafogo, ele colocou uma foto do Dera, né? Desse dia do Dera Botafoguense. Aí o nosso Anselmo falou assim, ele colocou, né? Na brincadeira lá que ele faz no Facebook, ele colocou que o Luva de Pedreiro ficou cansado de tanto apanhar no Vasco. Anselmo é demais. Cansou de tanto apanhar no Vasco e foi conquistar títulos no Flamengo, ser feliz no Flamengo. Oh, meu Deus. Abração pra você, seu Anselmo. Obrigado aí, rapaz, pelo carinho sempre. Sempre eu tô lá, eu vou lá entro na brincadeira de Anselmo lá, a gente fica dando risada. Falar de seleção brasileira, né? Vinícius Júnior garante mais dancinhas da seleção na Copa. A gente tá falando aqui daquela questão de gente chata, gente que hoje não pode fazer nada. Apareceu um babaca, um idiota, reclamando da dancinha de novo, né? Já tinha acontecido isso do Vinícius Júnior com a camisa do Real Madrid. Apareceu um jornalista idiota, sem noção, reclamando das dancinhas da seleção brasileira, desrespeitando os adversários. A gente não pode fazer nada hoje, né? Não pode fazer nada hoje. Não tem cabimento uma coisa dessa, porque o gol é o reflexo daquele desabafo de uma partida. Você passa uma partida tensa, faz um gol e você o desabafo, é o melhor momento, né, mano? O melhor momento. E aí, automaticamente, já proibiu o jogador tirar a camisa e levar o cartão. Mostrar qualquer tipo de mensagem debaixo da camisa que tinha. Já cancelaram. De repente, se você fizer, pode até tomar um vermelho. Pode tomar um vermelho. Aí, automaticamente, já tem gente falando que a dancinha não presta. Automaticamente, eu acho que vai chegar um certo ponto, o cara vai fazer o gol, vai pegar a bola e bota no meio, e o torcedor não trabalha. Chegar no você tá na casa do adversário, você faz o gol, aí você fala assim, me perdoa porque eu fiz o gol, me desculpe, por favor, ajoelha em campo, me desculpe porque eu fiz o gol, tá? Me desculpe, eu não queria fazer não, mas eu fiz, me desculpe. Ah, pelo amor de Cristo, tá muito chato, né? É doentio. Muito chato esse negócio, pelo amor de Deus. Todo mundo entra na brincadeira. Tem uns que são mais... quando é brincadeira, beleza. Mas você vê que esses clubes mais sérios que tem, quando chega no vestiário, extravasa. Foi o Japão? Não, a Arábia Saudita, né? A Arábia Saudita venceu a Argentina na primeira rodada, fez uma festa parecendo título. E tá certo, tem que comemorar mesmo. O momento deles ali da Copa, talvez não vai ter uma oportunidade daquelas, quem sabe quando vai poder fazer aquilo novamente. Não tenho dúvida. O que eles achavam que dentro do campo poderia sofrer o que Vinícius Júnior está sofrendo, né? Uma retaliação com relação a esse fato, eles fizeram no vestiário e lá foi filmado. Aí todo mundo vai lá, não pode, não pode. É conversa fiada. É demais. Deixa o cara tá lá. É demais. Sinceramente. É tipo assim, se você não quer ver a dancinha, vai procurar faz o gol, desliga a televisão e volta um minuto depois, que aí já dançou, já fez. Desliga a televisão. Não assiste não, pelo amor de Deus. Chatice danada, mano. Né? O futebol tá ficando chato. Nós tivemos aqui na Série B do Campeonato Brasileiro, Raniel colocou a mão no ouvido pra torcida, ficou assim olhando pra torcida, os caras metendo coisa nele, o cara foi punido ainda. O cara foi, acho que 2 jogos. Pelo amor de Deus, rapaz, de punição ainda. Agora eu entendo, se o cara faz gestos, se o cara pega na genital e balança, que nem a gente já vê os jogadores fazendo, aí tá certo. Não tem nada a ver. Aí tem que ser expulso, primeiro, né? Tem que ser expulso e depois no tribunal pegar uma pena dura. Não pode fazer esse tipo de coisa. Agora o que é engraçado é que um filho de alguém pode estar dançando essas danças e aí ele faz um comentário, fala, mas seu filho escuta a música, que ele dança. Vou te dar um exemplo. O Messi estava assistindo um jogo do Cristiano Ronaldo, não sei se foi pela seleção, e aí o Cristiano Ronaldo faz um gol. Aí tem esse vídeo, depois eu vou te mandar esse, vou buscar e vou te mandar esse vídeo lá no WhatsApp. E aí o Cristiano Ronaldo faz o gol. O filho do Messi levanta e começa a comemorar.
E o povo que tá ao redor começa a rir. E Messi brincando com ele. Olha, que negócio é esse, rapaz? Porque a imprensa cria esse negócio. Tem rivalidade entre Cristiano Ronaldo e Messi. Pelo amor de Deus, gente. Não existe. Pelo amor de Cristo, né, gente? Fala isso sério. Simplesmente é resenha de jogador. Pelo amor de Deus. Claro que cada um busca o seu melhor, quer ser sempre o melhor, mas existe um respeito ali, né, gente? Eu acho que existe um respeito. Eu conheci zagueiros que quando ia tomar a bola do atacante, ele gritava, vou dar em cima. O cara segurava em cima e ele ia por baixo. Né? Então, na verdade, existe aquelas resenhas. Você não vive com isso, você não vive no mundo do futebol. Não pode nem viver, mano. Fala a verdade. Até fora da área do futebol, não pode nem viver. E você acha que quem mais sofre é o jogador ou quem mais sofre é o torcedor? Acho que quem mais sofre nessa questão que a gente está falando torcedor sofre bastante, né? Mas nessa questão, eu acho que uma pessoa que fala isso, a desrespeito, acho que é uma sofredora, né, danada, mal amada, arretada que não faz isso, né? Parece que acho que não tem nem Deus no coração, porque não tem capacidade não, gente. Você vê coisa ruim e tudo quanto é coisa, não pode ter Deus no coração, não. Isso é quando ele procura no estádio alguma coisa para botar um defeito. Aí ele vê uma luz ali e fala, aquela luz amarela que botou está simbolizando isso. Eu não vou falar o nome de um colega nosso, que eu estou num grupo aí de uma empresa, não vou falar o nome do colega nosso, mas ele assim, lógico que ele sim é na brincadeira, eu posto uma comida lá, ele vai, busca, sempre acha um defeito na comida para falar lá, para fazer resenha. Quem coloca, ele faz isso. Então assim, sabe gente, é doentio. É doentio, a pessoa fazer... acho que é um repórter aí, um cara que trabalha na imprensa, que estava reclamando das dancinhas aí do futebol brasileiro. Vai ter mais dancinha, viu? Sexta-feira se prepare. Não assista, não. Não assista. Vai ter dancinha, se Deus quiser, no jogo aí contra a Croácia. Falando das quartas de final, então, da competição, já estão aí definidos os jogos, né? O Brasil joga na sexta-feira ao meio-dia, né? Na cidade aí da educação, rapaz. Cidade da educação. Bacana, hein? O Brasil jogando contra a Croácia. Na sexta-feira o Nilson vai falar aí desse confronto, né? Já vai estar fazendo um giro aqui esportivo, já sabendo aí desse resultado, e vai passar todos os detalhes para você desse confronto aí. Você quer o jogo vai ser meio-dia, a gente vai ter a oportunidade aqui, que hoje já é quarta-feira. Você quer dar um palpitaço aí nesse confronto? Um comentário bem rápido. Eu acho que o jogo vai ser tecnicamente um jogo muito bem estudado. São duas equipes. A Croácia marca mais forte, né? Além de marcar, tecnicamente ele tem jogadores que... para sair para o jogo, né? Bem maliciosos, né? Sair para o jogo com uma tranquilidade. Vai ser um jogo, tecnicamente, que vai gerar uma ansiedade maior. Vai ser um jogo que pode, no primeiro tempo, ter a definição, principalmente para o Brasil. Se o Brasil... Porque, igual você falou, você tem um meio de campo bom, mas você tem defeitos também na zaga. Né? Você tem um desgaste natural que cada fase vai se afunilando, as dificuldades vão crescendo. Então você vai depender muito no lado da Croácia de Modric para poder fazer a criação, e do lado do Neymar, que o brasileiro sempre espera alguma coisa a mais, alguma jogada de efeito, né? Então eu acho que, para mim, o meu resultado seria o Brasil de 2-0. 2-0 Brasil. Eu sou motivado ainda pela seleção brasileira, eu gosto da seleção brasileira. Marlon, rapaz, 2-0 Brasil, mano. Eu acho que você também. É um jogo porque o Brasil tem uma zaga consistente, né? Vini Júnior e Pombo, né? E Pombo. Pegue o Pombo. Tá difícil alguém pegar o Pombo, hein, agora? O Tite entrou na dança. Então eu acho que o Brasil tem uma zaga consistente, tem um goleiro muito bom, então o Brasil tem uma tendência, tem tudo. Tem repertório, né? Tem repertório. Tem jogadores para decidir. Eu acho que se a Croácia conseguir passar, é um feito muito grande. Não, é um feito gigante. Na última Copa, feito histórico, né? Na última Copa, a Croácia foi vice-campeã mundial, né? O vice não, ficou em terceiro colocado. A Croácia foi o vice mesmo. Eu que errei no programa passado, foi eu que errei. Foi vice. Você falou certo, eu acabei corrigindo de maneira errada. E foi vice. Se ela conseguir passar, um feito enorme. Né? Principalmente para um time motivado somente pelo meio de campo, né? Tem mais qualidade, mas a
referência. bem mais qualificada do que os adversários que o Brasil pegou até agora, né? É uma seleção tecnicamente mais forte. Mas ela apresentou no último jogo um jogo mais cansado, um time mais, como se diz, mais a motivação. Sofreu mais. A motivação é outra, né? Cada adversário. Contra o Brasil, todo mundo veio forte, né? Você tem dois sentimentos, o motivação, o medo. O medo. Então, se a Croácia tiver se o Brasil tiver a sorte medo, de fazer um gol cedo, como fez contra a Coreia do Sul, aí um time que normalmente vem fechado como a Croácia vai dificultar muito para eles, e né? manter o ritmo puxado. A seleção continuar buscando o gol. Ela é uma seleção forte, não uma seleção fraca fisicamente. É uma seleção tão forte como a França. Tecnicamente é uma coisa, né? Você vê o time da França, você pode 50% para um, 50% para o outro. Se você botar a qualidade de um jogador com o outro. Mas em termos tá forte, o Brasil está muito bem fisicamente. Muito bem. Eu considerava também a Espanha muito bem fisicamente, um time sobrando. Só que Acabou faltou a qualidade técnica para definir. E pegou o adversário também com a personalidade bem armada. Marcou muito bem, né? Pois é, o Brasil então, meio-dia de sexta-feira contra a Croácia. Na sexta-feira também, às 16 horas, teremos aí outro jogão. Holanda e Argentina, rapaz. Que jogo, hein? Placar para esse jogo aí, Marlon. Eu acho que esse jogo vai a pênalti. Pênalti. Como tem prorrogação e penalidade máxima. É uma retrospectiva muito grande. Acho que é a sétima vez que essas duas seleções se enfrentam. Aí outra equipe que você pega. Uma Argentina que tecnicamente é um bom time no meio de campo na armação, mas você vai pegar um ataque muito forte que é o da Holanda. É um time que procura muito a linha de fundo, a fazer as jogadas de joga muito pelos lados, né? Muito e forte, com velocidade. E tem aquele negócio de chegar no fundo, aquela frescura não cruza não. Chegou, bola para a área. E eles botam a bola no pé, geralmente. E aquela zaga da Argentina é uma mamãe, né? E teve uma felicidade no final do jogo, que poderia ter levado o jogo para uma prorrogação. Mas o goleiro da Argentina foi muito feliz, onde defendeu uma bola que poderia ter sido 2-2 da partida. Pois é, teremos ainda Inglaterra e França, jogão também, pra cá aí, Marlon? Olha, é um jogo, pra mim, eu acho que a França leva um pouco mais de vantagem. Porque eu não sei porque eu tô achando que a Inglaterra vai passar, rapaz. Eu tô querendo que a França chegue na final com o Brasil. Não seria absurdo. Não absurdo nenhum, mas eu acredito que vai passar. Pode ser um resultado muito colado. Não vai ser igual os resultados que o Brasil teve, igual a França tiveram, que foi resultado de 5, 4. Então vai ser resultados apertados. Vai ser complicado. E para fechar no sábado também, esse jogo da Inglaterra com a França é sábado 16 horas, né? Assim também como Holanda e Argentina já é na sexta 16. Ao meio-dia teremos aí o Marrocos, né? Surpreendente seleção de Marrocos contra Portugal. Portugal que venceu a Suíça e venceu bem 6-1, né, rapaz? Atropelou aí, venceu muito bem. Vem com muita moral para cima de Marrocos, que tem o seu forte aí a marcação, né, Marlon? Na verdade são duas equipes que eu acho que foram surpresas diante dos seus resultados. Tanto Marrocos como a equipe de Portugal. Portugal teve uma felicidade, uma troca de um jogador que acabou ocasionando 3 gols feitos e aí até o Pepe fez gol, rapaz. O brasileiro Pepe. Eu vi passando aqui, cantando um hino, passa assim os jogadores, né? Muito bacana. E o Pepe, rapaz, ele se adaptou mesmo, né? Parecendo realmente um português que nasceu lá em Portugal. Na verdade, o início da competição, o treinador de Portugal estava totalmente perdido. E deixou o Cristiano Ronaldo no banco, Agora ele consertou mais a equipe e devolveu o Pepe para a zaga. Porque o Pepe estava fora no primeiro jogo de Portugal, da Copa, e depois o Pepe foi conseguindo a confiança e hoje ele percebeu que Pepe não pode ficar fora da seleção de forma nenhuma. E Marrocos ganhou pela incompetência da Espanha. Para você ter ideia, o treinador da Espanha não achava que iria para pênalti, tanto que não tinha definição para os jogadores que iriam bater os pênaltis. Quem definiu quem iria bater os pênaltis... Ficaram muito nervosos na hora dos pênaltis. Dá para perceber isso. Isso, e quando foi definido quem iria bater o pênalti, ali foi decidido assim, quem estava em melhores condições. Quer dizer, não passou pelo julgamento do treinador. Ou assim, aquela coisa, o jogador falou, não, eu bato, pode deixar que eu bato. Aquela coisa de alguém se esconder, aquele negócio todo. Eu prefiro que você bata desse jeito,
Você não teve um estudo lógico para fazer com que os seus jogadores viessem para poder disputar um pênalti. E isso foi incompetência da Espanha, que ele abriu, achou que o Marrocos seria uma coisa fácil. E no primeiro jogo, o treinador da Espanha foi claro: meu time é a melhor seleção. Colocou um peso que a seleção não aguentou, né, rapaz? Colocou um peso futebol aí, é isso. O bom do futebol é isso. Agora, você não pode achar que você é melhor, mesmo se você for. Agora, Portugal tem que tomar um cuidado, tem que tomar mais cuidado ainda, porque o Marrocos tirou uma seleção que, para mim, seria uma das favoritas a ganhar o título. A Espanha estava muito bem. Assim, quando eu disse que você não pode achar que é o melhor mesmo quando você for, eu quero falar na maneira de dizer. Se ficar falando, se gabando, eu sou o melhor. É ruim, né, gente? Melhor quando você acaba. Que aí você tem que ficar sempre provando, né? Se acontece alguma coisa ao contrário do que você falou, aí você está morto. Marlon, mais uma vez, muito obrigado. Você está aqui na segunda-feira, né? Segunda-feira você está de volta aí, né? Se Deus quiser, viu? Sexta-feira está Marcelão com o Nilson aí, se Deus quiser. E mais uma vez, Marcelo, aproveita bem essa festa aí. Aproveita aí, dá um beijão nesse lindão aí, o Marcelo Henrique. Que deve ser palmeirense. Tem que ser, né, Marcelão? Tem que ser, né, rapaz? E você falou no grupo assim, Cristiano, normalmente, rapaz, a criança se define qual time que ela vai torcer a partir dos 12 anos. Falei, vixe, quando o Marcelão escutar isso aqui, rapaz. E a pessoa chega um colega na casa de Marcelo, um colega com a camisa de outro time lá, e Marcelo já fica olhando estranho. Você não vai não. Não vai na onda desse não. Não vai não, viu? Sei não. O negócio é na escola, né, rapaz? Mas faz parte. Um grande abraço a todos os ouvintes. Se Deus quiser, na segunda-feira eu estou aqui de volta. Valeu, gente. Beijo no coração. Ótima noite para vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Segunda-feira eu estou de volta aqui, justamente com esse cara competente aqui, o nosso amigo Marlon Viana. Valeu, gente. Beijo no coração. Voz do Brasil. Toma conhecimento do outro dia. E isso ajuda, todo mundo se mobiliza. Nós somos vacunados aqui quase. Mas acontece, já pensou? Tem um menino com a camisa do Flamengo. Opa, eu quero ser Corinthians. Porra, negócio de camisa é essa? Da própria sociedade. Olha ele aí, ó. Marlon Viana, rapaz. Pois é, tomou o lugar de Marcelão hoje. Marcelão deu uma brecha aí, eu vi, velho. Marlon, será que vai ter bolo pra gente, velho? Será que vai ter? Tem. Vai ter um bolo, né? Sexta-feira você pode vir aqui. Valeu, gente. Valeu, Marlon. Um grande abraço pra todo mundo. Valeu, gente. Beijo no coração.